Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de Java orientado a objetos. Nesta aula nós vamos estudar os construtores. Os construtores são responsáveis pela inicialização do nosso objeto quando nós utilizamos a instrução new. Os construtores sempre devem ter o mesmo nome da classe. Assim, nós temos que o construtor será invocado automaticamente toda vez que a nossa classe estiver sendo criada. Se nós não especificarmos o construtor para a nossa classe, então o Java irá invocar o construtor da nossa superclasse. Assim, se a nossa superclasse também não tiver definido o construtor e nem a superclasse dela, será então invocado o método construtor de Object, ou seja, a classe mãe de todas as nossas classes aqui no Java. Porém, nós não somos obrigados a definir um construtor na nossa classe. Então, nós só iremos definir o construtor quando realmente houver alguma razão para esse fim. Os construtores, como nós veremos, são bastante semelhantes aos métodos. A maior diferença entre um construtor e um método é que a definição de um construtor não permite o retorno de um valor, até porque o nosso construtor irá retornar uma instância da classe que ele está criando. Porém, quando nós temos o construtor da nossa classe e nós temos os outros métodos da nossa classe, torna-se evidente como os dois são bastante semelhantes. Ainda que um construtor e um método possam ter uma estrutura semelhante, o seu funcionamento interno é completamente diferente. Tanto que chamar o construtor como uma função que cria a nossa classe é um erro técnico e deve-se tomar cuidado para não fazer confusão. Até porque, como nós já falamos, a estrutura de um construtor e a estrutura de um método são bastante semelhantes, mas em relação ao funcionamento, os dois funcionam de forma totalmente diferente. Então agora vamos criar uma classe e vamos definir nessa classe um construtor. Vamos criar uma classe de nome janela. Assim, vamos supor que nós estejamos criando uma biblioteca gráfica. Logo, nós precisamos definir a classe janela. Então vamos ir aqui no início do arquivo, vamos dizer que nós queremos uma classe e o nome dessa classe será janela. Vamos abrir e fechar chaves. Então agora vamos definir dois atributos, a largura e a altura da nossa janela. Então vamos dizer que nós queremos duas variáveis do tipo inteiro e o nome das nossas variáveis serão largura e altura. Ponto e vírgula para finalizar a nossa instrução. Agora o que nós vamos fazer é definir um construtor da nossa janela. Então vamos dizer que nós queremos definir o construtor janela, vamos abrir e fechar parênteses. Como nós podemos observar, o construtor da nossa classe utiliza o mesmo nome da nossa classe, porém, o nome do construtor é seguido por parênteses. Assim, nós temos que é possível distinguir entre o nome da classe e o nome do seu construtor. Aqui no nosso construtor, vamos definir ele como público. Então, vamos colocar aqui na frente public, ou seja, qualquer classe aqui no Java deve ter acesso a esse construtor. Agora, vamos dizer que o nosso construtor ele vai receber dois parâmetros. Então, vamos dizer que nós queremos dois parâmetros do tipo inteiro e vamos chamar esses parâmetros de L e de A. Agora vamos definir aqui no nosso construtor que o mesmo quando for invocado, ele deve receber dois parâmetros. Então vamos definir o primeiro parâmetro como inteiro e vamos chamar de L de largura. Vamos definir o outro inteiro e vamos chamar como A de altura. Feito isso, nós temos que toda vez que a nossa janela for criada, nós já vamos definir a largura da mesma, como também a sua altura. Então agora o que nós temos que fazer é atribuir os valores que nós estamos recebendo para os atributos da nossa janela. Então vamos dizer que a largura deve ser igual a L e vamos dizer que a altura deve ser igual a A. Então nós temos que toda vez que a nossa classe janela for criada, obrigatoriamente deve ser passado a largura e a altura da mesma. Do contrário, como nós veremos, não será possível invocar essa janela. Agora aqui na nossa classe de janela, vamos definir uma função. Então vamos abaixo do nosso construtor. Então vamos dizer que nós queremos uma função de nome imprimir. Ou seja, nós vamos definir uma função para que nós possamos saber quais são os valores que estão contidos tanto na nossa variável largura, como também na nossa variável altura. Então vamos dizer que nós queremos uma função que não vai retornar nenhum valor, de nome imprimir. Aqui vamos abrir e fechar parênteses. E agora vamos abrir e fechar chaves. Feito isso, vamos imprimir a largura e a altura na tela. Então vamos pegar a nossa classe system.out.println e vamos dizer que a altura ela é igual, e vamos colocar aqui mais altura. Vamos colocar mais um sinal de mais, vamos abrir e fechar aspa, vamos colocar uma vírgula e agora vamos dizer que a largura é igual, vamos colocar um sinal de adição e vamos passar a variável largura. Vamos colocar um ponto e vírgula para finalizar a nossa instrução e nós temos que nós definimos a nossa função imprimir. Agora, a qualquer momento nós podemos utilizar a nossa função e observar no console quais são os valores que estão atribuídos às nossas variáveis. Agora vamos dizer que nós queremos uma variável que seja do tipo
tipo janela, vamos dizer que o nome dessa variável será j, e a mesma nós vamos atribuir uma nova instância de janela. Agora, como nós podemos ver, o nosso editor está dizendo que nós temos que passar 2 argumentos do tipo inteiro, ou seja, para que nós possamos criar a nossa classe, nós somos obrigados a passar 2 valores inteiros. Então vamos dizer que a nossa janela vai ter uma largura de 250 por 250. Vamos colocar um ponto e vírgula. Feito isso, vamos invocar a nossa função imprimir, que nós definimos dentro da nossa classe janela. Então vamos pegar a nossa variável j e vamos invocar o nosso método imprimir. Feito isso, vamos executar a nossa aplicação e olha só, como nós podemos ver, ele imprimiu para a gente que a altura é igual a 250 e a largura é igual a 250. Eu vou alterar esses valores para que fique melhor para a gente ver. Então vamos dizer que a largura é 250 e vamos dizer que a altura vai ser de 300. Eu vou mandar executar. Olha só, agora a nossa classe imprimiu que a altura da nossa janela é igual a 300 e a largura da nossa janela é igual a 250. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós aprendemos como definir um construtor para nossa classe. Ou seja, nós criamos uma classe de nome janela e dentro dessa classe nós criamos um construtor de nome janela. Como nós já estudamos, o nome do nosso construtor sempre deve ser o mesmo nome da classe. Do contrário, a nossa máquina virtual vai acusar um erro dizendo que o nosso método não retorna nenhum valor. Ou seja, a nossa máquina virtual não irá perceber que nós estamos definindo um construtor. Assim, a máquina virtual do Java irá interpretar que nós definimos um método e nós não atribuímos nenhum valor de retorno ao mesmo. Então é isso aí, pessoal. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!